Fala galera, boa noite. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alguns setups que vocês podem utilizar aqui nas operações, tá? Todos os setups que eu mostro aqui para vocês, eles vão funcionar melhor, claro, para índice futuro e algumas operações aqui dentro da B3. Porém, isso não significa que eles se limitam aqui. Muitos deles funcionam em outros papéis, como é o caso da divergência do estocástico, como é o caso da média de 8 períodos. Porém, algumas operações, como é o caso do Gap Trap, elas funcionam melhor no índice, tá? Mas hoje a gente vai focar num setup que eu particularmente gosto muito, que quando eu descobri ele, eu percebi que identificar mudanças e reversões de tendência são coisas relativamente simples. Deixa eu escolher um aqui para eu retirar. Beleza. Vamos pegar um layout novo. Esse aqui é um setup chamado Joy de Napoli. Nem sei se é assim que se escreve, mas ele é um setup muito simples e eu gosto bastante dele, tá? O que que a gente vai precisar? Nós vamos precisar de duas médias móveis, tá? Vou aqui inserir indicador, colocar média móvel de 10 períodos e mais uma de 10 períodos. Ou seja, são duas médias móveis de 10 períodos que vão aparecer, tá? Então, aqui eu vou colocar uma na cor vermelha, um pouquinho mais grossa, gosto do tracejado. E a outra, eu já vou botar essa aqui um deslocamento, tá? Dois períodos assim para o lado. E a outra, eu vou colocar ela em amarelo, também um pouquinho mais grossinha, mas na cor normal, tá? Como é que funciona isso aqui? Funciona da seguinte forma. Quando você tem o cruzamento da média, como é o caso desse aqui, eu tenho a impressão que não é. Deixa eu ver se ela é exponencial. Não, é simples. Aritmética mesmo, tá? O nome da estratégia é Joy de Napoli, tá? É um italiano, inclusive. Então, ó, como é que funciona essa estratégia? Ela basicamente funciona assim. Elas são médias de mesmo período, né? São médias de mesmo período. A diferença é que elas estão com um deslocamento, tá? Deslocamento aqui de dois períodos. Deixa eu botar no um para ver se muda alguma coisa. Não, é no dois períodos mesmo. O que que você vai procurar aqui? Você está vendo, por exemplo, o preço se deslocando para baixo aqui, ó, né? O preço está se deslocando para baixo, tá? O que que vai acontecer? Em algum momento, você vai observar que há o cruzamento dessa média. Bem aqui, tá? Isso para nós acende um alerta, tá? Um alerta de mudança de característica. Mudança de característica. Nesse caso, não houve mudança, apenas houve continuação da queda, tá? Mas aqui embaixo, ele mudou a característica, ó. Fez um cruzamento para cima. Beleza. Após esse cruzamento, você não vai entrar na operação. Você vai esperar o retorno da média e logo depois que ele apresentar o padrão de continuidade, é que você vai buscar uma entrada, tá? Vamos ver o que aconteceu. Nesse caso aqui, ele chegou a andar, tá? Então vamos voltar aqui para a característica da média. O que que eu vou estar encontrando? Vou estar, por exemplo, encontrando, vou botar o candle em azul, tá? Eu vou estar encontrando os candles se movimentando em alguma direção. E aqui eu vou ter a média se deslocando em uma direção. E a outra média também. Elas são do mesmo período, então elas vão andar juntas. A diferença é, quando houver a mudança de comportamento, o que que a gente vai observar?
a gente vai observar a média cruzando em uma direção e a outra também. Esse cruzamento, ele vai ligar um sinal de alerta, tá? Ele não vai ser o gatilho de entrada. Ele vai ser apenas fica ligado, né? Fica alerta que alguma coisa está acontecendo. Depois que o preço voltar para a média ou brigar nela, ele vai fazer um sinal, tá? Que sinal é esse? É o sinal de continuidade do movimento, que vai ser provavelmente um candle fechando nessa posição. Vou botar ele em verde para não confundir, tá? Tá? Esse sinal, ele vai dar continuidade nesse movimento aqui, ó. Um, dois, três, tá? O Joe de Napoli entendeu que o preço faz esse tipo de correção, só que ele utiliza uma média de 10 períodos, né? Eu utilizo uma média de 8 períodos. Como é que eu utilizo o meu setup? Só para a gente não se confundir. Eu espero o rompimento, vou botar aqui em candles, tá? Eu espero um rompimento de uma mínima. Normalmente é uma mínima. A média está aqui em verde, ó. E aí, quando ela tem o primeiro fechamento acima, depois desse rompimento, eu tenho meu gatilho de entrada, o stop na mínima e alvo 1 para 1, né? Esse aqui é o meu setup, média móvel de 8 períodos. No Joy de Napoli não é assim. No Joy de Napoli você espera o cruzamento, deixa o preço se desenvolver. Na volta, quando tem o primeiro fechamento na direção do último movimento de tendência, você tem a entrada com stop na mínima que ele deixou e alvo 100% do deslocamento para cima, tá? Então, por exemplo, meu setup ele é mais simples, né? Eu gosto de pegar mudança de comportamento. O Joy de Napoli, ele pega a confirmação da mudança de comportamento, tá? Então, vocês podem casar uma informação com outra. Vou dar uma olhada aqui para ver se a gente encontra aí algo parecido. Vamos ver. Vou botar aqui no gráfico de 2 minutos para ver se a gente acha algum exemplo mais interessante. A gente consegue perceber esse exemplo aqui. Aqui a gente tem um cruzamento de média, beleza, o preço se desenvolveu para baixo, né? Aí a gente tem o primeiro cruzamento de médias. Isso vai ligar para nós um sinal de alerta, né? Que o preço ele pode voltar a subir. Então ele fez o movimento de tendência e voltou. Depois ele deixou um candle comprador bem aqui, ó, nesse ponto. Então, esse aqui seria a entrada do Joy de Napoli, né? Com stop abaixo da mínima e o movimento 100% dessa perna para cima. Vamos utilizar uma projeção de Fibonacci para ver se ele alcançou esse tamanho. Ele alcançou o alvo bem aqui, ó, tá? Então, muitas vezes, a gente pode, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo botar na minha estratégia sem perder essa região aqui. Na minha estratégia, logo após o rompimento, a gente tem o primeiro fechamento acima, que é o candle 137. A nossa entrada estaria aqui, o stop na mínima. Não é isso? Entrada aqui, stop na mínima. Vamos dizer que a gente perdeu essa entrada. O que que você pode fazer? Você pode dar uma olhada e ver se no layout do Joy de Napoli ele vai estar fazendo esta mesma configuração. Tá? Nesse caso, o movimento teria alcançado, mas seria pouco amplo aqui, né? Vamos dar um outro exemplo aqui. O Joy de Napoli é um setup seguidor de tendência. Então, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo da média virando para baixo, tá? A gente vê aqui, ó, cruzamento da média e teste na região da média. O primeiro sinal de venda acontece aqui, ó, neste candle aqui. E, no caso, você sai ou em 100% do tamanho desta perna para baixo, ou você sai após o cruzamento da média, que é bem aqui, ó. Tá? Você tem essas duas opções.
Cruzamento de média é um setup relativamente simples, tá? Se eu for pegar somente os cruzamentos das médias, vocês vão perceber que esse aqui é um setup que tem uma certa assertividade bem bacana, tá? Então vocês podem, por exemplo, casar algumas informações, como eu utilizei ali para mostrar para vocês, após o rompimento, cruzamento da média para baixo. Beleza. Isso vai ligar meu sinal de alerta. Na hora que ele der um sinal vendedor, bem aqui embaixo, vocês podem fazer a continuidade desse movimento até o cruzamento da média novamente. Ó. Por enquanto, ela não cruzou, tá? Por enquanto, cruzou aqui. Então, a gente teria entrado neste candle e teria saído neste candle aqui, tá? Só observando o cruzamento da média. Ele é um setup seguidor de tendência. Então, quando a gente consegue capturar esses movimentos, é bem bacana, tá? Vamos dar um exemplo aqui de mudança de comportamento. Aqui. Esse aqui tem tudo para mostrar o que a gente tem para mostrar. A gente tem cruzamento da média. Beleza, eu não vou entrar aqui, né? E eu até posso entrar se for pelo meu setup, né? Depois do rompimento da máxima, primeiro fechamento abaixo. Beleza. Esse aqui é o setup que a gente costuma utilizar. Se eu pegar o dia de Nápoles, eu vou esperar uma confirmação. A confirmação é o teste da média, com o primeiro sinal negativo. Então, a gente entraria aqui no dia de Nápoles. E a gente só sairia no cruzamento da média. Beleza, a média cruzou bem aqui, ó. Tá? Teria entrado aqui e teria saído aqui. Beleza, saí dessa posição. Vou esperar agora uma posição contrária, já que a média virou para cima. O que acontece? O preço continua se deslocando para baixo. Eu vou vender? Não. Eu não costumo fazer isso, tá? Depois da primeira entrada, eu costumo procurar uma reversão. Então, o que aconteceu? Aqui a média cruzou para cima de novo. Então, eu vou procurar um sinal comprador. Aconteceu? Não. Aqui a média cruzou para cima de novo. Eu vou comprar agora? Não, vou esperar a confirmação. Andou? Beleza. Aqui a gente tem um pequeno sinal de continuidade. Não sei se andou, tá? Mas vamos dar uma olhada. Ficou aqui, brigou, apontou para baixo novamente. Ok, aqui teria sido um stop. Aqui novamente cruzou para cima. O preço corrigiu na média? Não conseguiu corrigir na média, né? Então aqui ele não deu oportunidade. Se a gente faz entrada pelo nosso setup, logo após um rompimento, com a entrada aqui, stop na mínima, e eu vou dizer assim, cara, eu só vou sair quando a média do dia de Nápoles cruzar. Eu teria saído aqui, tá? Aqui em cima. Eu conseguiria capturar todo esse movimento. É claro, isso é um setup seguidor de tendência. Se você gosta de se posicionar, esperar que o preço se desloque, enxergar o preço se desenvolvendo e tem culhão para aguentar, na minha opinião, essa estratégia aqui, ela é um ótimo indicador para você conseguir segurar a posição até onde você quer. Por exemplo, nesse caso aqui, pagou praticamente 2.000 pontos, tá? R$ 200. Né? Botar em pontos aqui. Ó. 1.000 pontos. Então, vamos continuar olhando aqui. Cruzou para baixo. Média cruzou para baixo. Vou vender? Eu não vendo assim, primeiro cruzamento no Joy de Nápoles, tá? Mas se eu tivesse pelo meu setup, eu venderia aqui no 194, tá? Beleza, aqui pelo meu setup eu teria coragem. Pelo Joy não, pelo Joy eu gosto de confirmação. Mas se eu vendi pelo meu setup e vou deixar ele andar, eu só vou sair quando a média cruzar para cima. No caso foi aqui, ó, cruzamento desse ponto. Então a gente teria entrado aqui e teria saído neste ponto, tá? Vocês perceberam que o meu setup ele dá mais entrada, né? E o Joy de Napoli acaba ajudando a manter a posição. Vamos continuar olhando aqui para ver se a gente encontra alguma coisa. Deu novo sinal vendedor, tá? No meu setup, fechou abaixo. Se romper para baixo, deu outro sinal vendedor, 224. Não acionou, não acionou, foi para cima. Beleza, não acionou. Deu novo sinal vendedor.
Não acionou. Aqui acionou. Tá? Teria sido estopado. Então vamos procurar aqui. Qualquer canto que a gente procura aqui, a gente vai enxergar essa mudança. Olha que legal. Média cruzando para cima. Não vou entrar agora. Eu vou esperar o retorno e uma confirmação. Se ele deu a confirmação, a entrada acontece e você só sai quando a média cruzar de novo, tá? Aqui a gente tem um exemplo disso. A média cruzou, teria saído aqui, né? Se a pessoa tivesse um pouquinho mais de medo. Então, ela vai nos ajudar a seguir nas operações. Vamos pegar esses dias que são mais difíceis, ó. Esses dias onde a média cruza o tempo todo. Ó, nesse caso aqui foi dia 8 de julho, tá? É um dia que o mercado tem uma característica mais dura de se movimentar. A gente consegue ver que o mercado foi pouco volátil aqui. Então vamos ver como é que ficaria essa situação. Aqui num dia mais difícil, a gente vai perceber que a média cruzou para baixo neste ponto, tá? Não entraria, obviamente. O primeiro sinal não costuma entrar. Teria se deslocado. Beleza. Ele fez um trap aqui em cima, uma armadilha. No meu setup, ele deu venda. Aqui no candle número 30. Se a gente for levar em consideração o meu setup, a gente teria saído aqui em cima. Porém, no Joy de Napoli, o cruzamento dessa média só foi acontecer aqui. O cruzamento da média só veio acontecer aqui embaixo. E se a pessoa fosse um pouco mais corajosa, ela aguentaria segurar a posição. Não é o meu caso. Eu sou uma pessoa um pouquinho mais conservadora. Qualquer sinalzinho costuma sair. Mas esse é o setup que, na minha opinião, é um setup de continuidade de tendência muito bacana. Ele pode auxiliar vocês a encontrar as tendências principais, se elas ocorrerem, tá? E assim, vocês podem perceber que ele é um pouquinho mais difícil de dar entrada, mas ele costuma dar a continuidade mais importante do preço. Então vamos dizer esse movimento lindo aqui, ó. A gente teria visto o quê? Rompimento da mínima, fechamento acima com ativação. Beleza. Se tiver muito caro, a gente não compra. A gente espera voltar para a região de 50%, teria comprado no 26. Beleza. Compraria aqui com o stop na mínima, ia segurar o rojão. Se eu vejo um movimento como esse, a primeira coisa que eu posso fazer é olhar como estão as médias do Joy de Napoli. Elas estão abertas, só para cima. E mesmo depois de ele ter cruzado aqui, ele não deu um sinal vendedor muito forte, né? Inclusive, ele abriu as médias. Se ele abriu as médias, eu só saio quando as médias cruzarem novamente. Onde foi que isso aconteceu? Aqui em cima, tá? Então, vamos dizer que se a gente tivesse conseguido capturar esse movimento e utilizasse o Joy de Nápoles, a gente teria surfado esse movimento até este ponto, tá? Aí se eu tivesse vendido, aí acabou, né? A gente sai quando tem cruzamento das médias, tá certo? Esse é o setup que eu tinha para apresentar para vocês. Pode ver que toda mudança de comportamento é marcada por um cruzamento de média e toda saída é marcada pelo cruzamento de média ao contrário, tá? Então, esse é um setup de continuidade de tendência. Ele vai servir para vocês guiarem. Serve só para índice futuro? Evidentemente que não. Vamos botar aqui no dólar. O dólar é um pouquinho mais chato, né? Vamos excluir os estudos. Vou botar no gráfico de 2 minutos aqui, porque o dólar faz umas tendências meio estranhas. Olha aqui, ó. Pegamos uma tendência de alta, vamos dizer assim, pá, pegamos o movimento. O mercado se movimentou até aqui. Depois que as médias cruzaram e provavelmente deu entrada aqui no setup, mesmo não sendo o ideal fazer o contra-tendência, o mercado só foi cruzar a média do dia seguinte. Ele até ficou um pouquinho lateral aqui, mas caiu lento, né? Então, enquanto as médias não cruzarem, o movimento não acaba, tá? Ele acaba servindo de balizador para mostrar.
o movimento acabou aqui, né? Andamos tudo isso aqui, o preço parou aqui, tá? Então, isso é uma forma inteligente da gente guiar o trade para conseguir ter os resultados que a gente quer, tá? A gente vê aqui, ó, o preço se deslocando, o preço cruzou onde? Aqui, onde acabou o movimento. Pode ver, ele se deslocou até aquele ponto, aqui acabou. Então, a gente consegue capturar a maior parte dos movimentos. Vamos ver aqui. O dólar parece que ele se dá muito bem com esse setup, inclusive, tá? Qualquer ponto que a gente escolha aqui, ó. Esse aqui é clássico. A média cruzou para cima. Beleza. Na volta, quando dá a entrada no cruzamento na mesma direção, pega a posição e leva até. Entraria aqui e sairia nesse cruzamento aqui em cima, ó. Ou seja, olha só esse filézão que a gente já conseguiu pegar. Não é minha praia o dólar, porém, os setups eles funcionam bem também. Eu tenho um problema com a alavancagem do dólar, acho muito pesado. Para mim, a volatilidade dele não é tão interessante como é a do índice, né? O índice a gente já está mais acostumado, tá? Funciona em ações? Funciona, tá? Tendências do dia, no meu caso aqui, ó, da operação em raio 3, tá? Média lateral, beleza. Amanhã tem inclusive uma compra aqui, tá? O problema é que o diário já mostrou fraqueza, tá? Ia ser muito bom enxergar ele chegar próximo das médias. Inclusive, para swing trade é uma ótima pegada, né? Por exemplo, a pessoa conseguir comprar enquanto as médias estão cruzando para baixo, e capturar aí, sei lá, ó, 16%, 14% até os cruzamentos das médias. É um bom setup na minha visão, tá? Dá uma olhada em Petrobras aqui, ó. Petrobras é a mesma coisa. Depois que há o cruzamento das médias, a tendência anda, a pessoa só vai sair quando a média cruzar novamente. Aqui, ó. Nesse ponto. Por coincidência, foi onde o preço brigou para dar nova entrada, né? E continuidade da tendência de alta aqui. Tá certo? Esse aqui é um setup muito bacana, muito simples de utilizar, tá? E eu aconselho que vocês procurem utilizar esse setup para dar continuidade nas tendências. Porque se vocês encontrarem isso, vocês vão justamente conseguir capturar os melhores movimentos. Aqui no caso do dia de hoje, foi um dia bem travado, né? A gente até conseguiu capturar, o Roberto conseguiu pegar essa venda aqui, R$ 100. Parabéns para ele, pegou essa venda linda. E depois eu capturei essa comprinha aqui que me chateou um pouco, porque subiu lento demais, tá? É uma característica do gráfico diário, tá? De ter acabado de romper um fundo importante, mas ainda tem vendedor. Acredito ainda no rompimento da mínima aqui, tá? Eu ainda acredito que o preço vem romper essa mínima antes de voltar para as médias. Até porque a gente está sob efeito de notícias, parece que o Trump acabou de acharem mais 50% dos produtos brasileiros lá nos Estados Unidos, o que a gente pode acabar enxergando como continuidade da tendência de baixa aqui, tá? Uma taxação como essa já vai inviabilizar qualquer tipo de comércio com o Brasil e os Estados Unidos. Então, provavelmente amanhã a gente já encontra o mercado em gap de baixa. Então, não vamos vender, né, na abertura. Vamos esperar e ver o que ele vai apresentar para nós. Qualquer tendência interessante a gente pode fazer junto com o Joey de Napoli, tá certo? Pessoal, a live, deixa eu só dar um stop aqui. Se você quer participar dessa sessão online, onde eu tiro as dúvidas dos meus alunos, basta entrar com a gente pelo acesso trimestral. A gente faz lives todos os dias mostrando na prática como você pode conseguir de R$ 1.600 a R$ 3.500 por mês com um risco muito baixo, tá? Aqui é onde você vai conseguir ter resultados consistentes, tá? E eu venho mostrando isso para os meus alunos todos os dias, tá? Mostrando resultados, mostrando como você pode alcançar isso. Então, vem com a gente e não se esquece de participar também das nossas aulas presenciais, tá? Entre em contato e faça sua inscrição agora mesmo.